a santificação. E eu espero que você possa nos acompanhar, né? Ficar conosco até o final dessa live e que junto comigo você possa ser edificado, né? Através da palavra do Senhor, ela que nos encoraja, ela que nos anima, ela que nos incentiva ainda mais a, mesmo quando as nossas forças se encontram pequenas, né? A encontrar esperança diante das dificuldades que nós enfrentamos. Então, para isso, eu dividi a minha fala em 4 momentos, né? No primeiro momento, eu irei contextualizar este tema, que é a santificação. No segundo momento, eu irei responder a pergunta: o que é santificação? No terceiro momento, por que ela é importante para a vida do cristão? E, por fim, eu terminarei respondendo a pergunta: como é que a santificação está relacionada à salvação do cristão? Então, nós iremos trabalhar, né, na noite de hoje estes 4 pontos, né? A contextualização, o que é a santificação, né? Quando eu falei de contextualização, como é que esse tema aparece na Escritura? Como é que ele surge? Com que propósito? Como o Senhor fala, né, a respeito da santificação dentro da sua palavra? E aí depois o que é a santificação, por que ela é importante e como ela está relacionada à nossa salvação. Então, se você trouxe, ou está, né, melhor dizendo, com caneta, lápis, papel, que você possa anotar, né, as passagens ou aquilo que nós iremos falar na noite de hoje. Então, irmãos, contextualizando um pouco, né, esse tema da santificação, eu acredito que todos vocês vão de concordar comigo de que esse tema, né, a santificação, é um dos temas centrais, né, da Bíblia. Quando a gente olha para Gênesis até Apocalipse, esse tema ele sempre vai ser recorrente. É tanto que a palavra santo ela ocorre 600 vezes na Bíblia. E se a gente observa palavras como, que no caso ou são derivadas, né, da palavra santo, que são santidade, santificar e santificação, o número aumenta. E aí já vai para a casa de 700 palavras. Isso significa dizer que a Bíblia não vê esse assunto de maneira displicente, né, ou negligente. Pelo contrário. Então, uma vez que esta palavra ela é recorrente na Escritura, significa dizer que ela tem uma importância, né, na Bíblia ou na narrativa bíblica. É tanto que quando nós olhamos para o sistema sacrificial do templo, né, do Senhor, que se dá quando o Senhor tira o povo do cativeiro egípcio. E aí eles vão peregrinar no deserto e o Senhor institui a Páscoa, né? O Senhor institui ali o tabernáculo, o templo dele. O culto ao Senhor, o tabernáculo, o templo, tudo girava em torno da santidade. Por exemplo, quando o Senhor chama os sacerdotes, ele dá uma ordem que estes sacerdotes não poderiam servi-lo de qualquer forma. Eles teriam uma vestimenta específica. Eles deveriam se santificar, se purificar para prestar culto ao Senhor. As roupas eram brancas e santas. Eles também estavam peregrinando rumo a uma terra, a uma nação santa, que era, ou melhor, uma terra santa, que era Canaã. Eles deveriam adorar ao Senhor num lugar santo, que fora instituído por Deus, que era o templo, que era o tabernáculo. Todos os utensílios, os objetos, tudo que era celebrado, usado para celebrar o culto ao Senhor deveria ser santo.
E por que que isso acontece, Emanuel? Qual era a finalidade de Deus instituir os sacerdotes, de Deus instituir que tudo aquilo que fosse servir ao templo, ao tabernáculo, deveria ser santo? Justamente para ensinar ao seu povo, para mostrar ao seu povo que o contato com Deus ou com Ele deveria haver algumas prerrogativas. Não há ninguém que poderia ou que pudesse, prestar culto ao Senhor de maneira verdadeira, de maneira genuína, se não estivesse purificado ou santificado a si mesmo através daquilo que ele instituiu no tabernáculo, instituiu no culto, enfim. Deus havia dado um conjunto de ordenanças e este conjunto de ordenanças previa justamente um objetivo, que era o objetivo da santificação. Com isso, irmãos, a gente passa a entender o que Pedro vai registrar lá na sua carta, 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16, o seguinte: mas assim como é santo aquele que o chamou, estou lendo 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês em tudo o que fizerem. Verso 16, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então Pedro está falando isso na nova aliança ou a partir de Cristo Jesus. Mas olha só que interessante. O verso de número 16 é uma citação de Levítico, capítulo 11, verso de número 45, que diz o seguinte: eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso o quê? Por isso, por Deus ser santo, ele diz o quê? Sejam santos, porque eu sou santo. Então vejam aí que a nova aliança ou o Novo Testamento não anula o Antigo Testamento. Aquilo que o Senhor havia falado lá atrás, através dos profetas, através de diversos personagens. Pedro está usando um texto do Antigo Testamento, mais precisamente do livro de Levítico, para reafirmar uma verdade que perdura ou que está tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então isso significa dizer ou corrobora para a ideia que eu falei no início da minha fala, de que este tema, a santificação, ele perpassa toda a Bíblia e vai de Gênesis a Apocalipse. E aí, irmãos, a gente tem que fazer uma pergunta a esse texto, de Pedro, quando ele diz assim, acerca de Deus, que é uma exigência de Deus, sejam santos, porque eu sou santo. E qual é a pergunta? A pergunta é: o que significa Deus ser santo? Qual é a implicação dessa característica de Deus, da santidade de Deus? Por que ou quando alguém fala Deus é santo, o que vem à sua mente? Vem um velhinho de cabelo branco sentado numa cadeira, prestes a entregar todos os presentes que nós pedimos a Ele através das orações? O que é, ou o que significa, a expressão Deus é santo? Então, quando nós analisamos a palavra santo, que significa separado, aí a gente já começa a perceber o que é
a santidade de Deus? Deus é santo porque ele é diferente de tudo aquilo que ele criou. Aí você talvez pode me questionar, mas Emanuel, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E como é que você está dizendo aí que Deus ele é diferente? Sim, perceba, irmãos, que o fato de nós sermos feitos, né, ou de Deus ter nos feito a sua imagem e semelhança de Deus, significa dizer que nós guardamos resquícios daquilo que ele é, do seu caráter, das suas qualidades. Mas mesmo Deus tendo compartilhado isso conosco, ele é diferente de nós. Existem características de Deus ou em Deus que nós não temos. Colocaram aqui, né, santo, sem pecado. Sim. Todos nós nascemos em pecado. Deus não tem pecado. Deus ele é onisciente, Deus ele é onipresente, e nós não somos nada disso. Então, mesmo Deus tendo compartilhado conosco algumas características, como por exemplo, a sua santidade, e isso faz com que também nós sintamos o desejo de buscá-lo, de nos purificar, de termos um encontro com ele, de fazer com que esse desejo nos faça ainda mais parecidos com ele. Percebam que, sim, santo, sem mácula. Então percebam, irmãos, que mesmo tudo isso acontecendo, ou essas características de Deus, ele continua sendo diferente de nós, seres humanos. Não há quem tenha visto Deus, não há quem compreenda Deus na sua totalidade. Deus é um mistério. E nós só o conhecemos a partir daquilo que conseguimos enxergar a partir da Escritura Sagrada, pois ela foi a revelação que o Senhor deixou de si mesmo. E aí, irmãos, sendo Deus diferente de tudo aquilo que ele criou, ele é separado, ele é distinto de todos nós. Nós também precisamos entender agora, neste momento, o porquê que ele deseja que o seu povo se separe. O porquê que ele deseja que o seu povo reflita aspectos de sua santificação ou da santidade que nele há. E mais uma vez eu recorro ao texto, né, lá em 1 de Pedro, capítulo 2, verso de número 9. Uma declaração muito conhecida, que diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, Deus deseja que o seu povo viva de maneira como ele vive, para refletirmos o seu caráter, para refletirmos quem ele é. Por exemplo, um oficial de justiça, quando vai entregar uma intimação a alguém, ele vai em nome da justiça. E ele vai revestido de autoridade, porque ele é uma autoridade, ele faz parte do coletivo jurídico. E isso acontece também conosco. Isso acontece com os cristãos. Quando o Senhor nos convocou para a sua presença, ele também derramou ou compartilhou conosco o seu caráter, a santidade. E a partir do momento que nós o conhecemos, devemos refletir aquilo que ele é.
É por isso que algumas pessoas, quando olham para um cristão e ele não corresponde como um cristão, as pessoas vão dizer, ué, e ele não é cristão? Como assim? Por que ele está agindo desta forma? E daí começam as desconfianças, porque aquilo que se espera de um cristão, e aí, irmãos, vai muito mais do que um comportamento ético, certo? Vai muito mais além do que apenas ser uma boa pessoa, de pagar as suas contas em dia. Isso não é santidade. Embora isso revele o caráter de Cristo na sua vida. Mas esse reflexo ele começa a partir do interior de todos nós, do nosso coração, daquilo que está dentro do nosso ser. É por isso que nós precisamos sempre olhar para o Criador, olhar para Ele, porque Ele é o nosso padrão de vida. E todas as vezes que nós nos desviarmos, precisamos voltar para Ele. Porque Ele é o padrão do cristão. Só que antes de a gente saber o que é santidade, a gente precisa explicar o que não é santidade. E aqui eu vou entrar no segundo ponto. Então já expliquei ou já contextualizei a questão da santidade, que a santidade é um tema que está dentro da Escritura, que vai de Gênesis a Apocalipse. No Antigo Testamento, o culto ao Senhor girava em torno da santificação, da santidade. Os sacerdotes deveriam ser santos, os utensílios ali prestados, ou que seriam prestados ao culto, deveriam também ser santificados, deveriam ser separados. Então, na antiga aliança, como também na nova aliança, a partir da citação do texto de 1 Pedro 1, verso 15 e 16, a gente já se inteirou de que esse tema ele perpassa toda a Escritura, né, de Gênesis a Apocalipse. A pergunta agora e agora eu vou entrar no segundo ponto. Antes de responder o que é a santificação, nós precisamos saber o que não é a santificação. Então, Emanuel, o que não é a santificação? E aqui, irmãos, eu queria falar um pouco sobre os estereótipos. Os estereótipos. Os estereótipos são aquilo que nós mostramos através de molduras, através da carcaça, através do nosso exterior, né? Às vezes as pessoas confundem ou acham que para ser santo, isso tem a ver com a voz, né? com a sua fala, com a maneira como você agora vai se reportar, né, aos outros. Isso não é santidade. A santidade não está ligada a um malabarismo vocabular de palavras, ou eu falar jargões, né, que os cristãos falam. Rapaz, meu irmão, Deus é bom, aleluia, glória a Deus. Isso não é santidade. Eu posso usar todos esses jargões, usar todas essas falas, mas o meu coração está distante de Deus. Como também a santidade não é, irmãos, vestimenta. Santidade não é vestimenta. Não é apenas você se vestir como um cristão veste. Antigamente havia muito isso, esse reconhecimento de quem era cristão por aquilo que ele vestia. Muitos cristãos sequer tiravam a calça, talvez dependendo da sua idade, você que está me escutando.
quando alguém ia à praia, as pessoas reconheciam de longe quem era cristão, porque elas não tiravam a calça para tomar banho. Então era sempre uma roupa social, era andar sempre de paletó, gravata, no sol quente, causticante. Mas isso não é ser santo. A santificação não está ligada exclusivamente às vestes que nós usamos. Como também a santificação não era, irmãos, a gente imitar alguém que a gente admira. Isso, a imitação, né, de alguém está muito mais ligada à questão da performance, de você querer se parecer com ela. Mas, na verdade, ninguém vai ser como ninguém. Embora eu queira me parecer com alguém, mas sempre eu vou ter o meu jeito. A outra pessoa vai ter o seu jeito. Todos nós somos diferentes. Sabendo disto, o que é então, Emanuel, a santidade? Para isso eu queria usar um texto lá de 1 Coríntios, capítulo 1, verso de número 2, apenas a parte A. Que quando Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto, e aí vocês sabem, né, que foi uma igreja trabalhosa, foi uma igreja difícil, a partir do capítulo de número 2, os problemas começam a surgir nesta igreja, e aí a gente fica, né, se a gente ler a carta sem entender o amor de Paulo, né, o entendimento dele acerca daqueles irmãos, o cristianismo que eles vivem, ou para o qual foram chamados, a gente fica sem entender o porquê que ele usa essa expressão no verso de número 2 do capítulo 1. E que expressão é, Manuel? Quando ele escreve, ele diz a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Então Paulo tem em mente aqui que aquela comunidade, aquela igreja, ela é composta por pessoas que foram santas, né? Quando ele usa a expressão aos santificados em Cristo e chamados para serem santos. E onde é que elas estão? Em Corinto, na cidade de Corinto. E aí você pode ficar pensando, peraí, como é que eles são santos se eles demonstram um comportamento tão diferente daquilo que de fato deve ser ou ter um cristão? Então aqui a gente percebe, né, que todo aquele que foi chamado, todo cristão, ele é alguém separado. É alguém que precisa ter esse entendimento de que foi convocado, chamado por Deus, trazido por Deus para a sua gloriosa e perfeita luz, para viver de maneira separada. Para viver de maneira separada. E como é que isso, né, pode acontecer? E aí eu quero que, se você tiver com a sua Bíblia aberta, irmãos, pois eu já estou explicando o que é, né, a santificação. Santificação significa separação. Isso a gente já vem falando desde o início da nossa fala. Onde é que nós podemos encontrar a santificação? O verso 2 do capítulo 1 de Corinto nos ensina, né, aos santificados em Cristo. Então essa expressão em Cristo nos mostra como é que uma pessoa ela é santificada, ou por meio de quem ela é santificada. Então só existe santificação, irmãos, se nós estivermos em Cristo. Se nós estivermos fincados em Cristo, se o nosso coração estiver ligado a Cristo, nós teremos a nossa vida santificada. E por quê? Por que nós, ainda olhando para esse texto, encontramos a santificação em Cristo? Porque esse é o meio pelo qual o cristão foi chamado para viver. É tanto que o verso, ainda na parte A, vai nos dizer
que fomos chamados para serem santos. Esse é o propósito. Então, é Cristo quem nos santifica, e através da santificação em Cristo, nós temos agora um novo entendimento de que essa é a maneira agora que eu devo viver. Que eu devo expressar, que eu devo revelar para as pessoas que estão em nossa volta. E aí, irmãos, um texto que reforça essa ideia se encontra lá em Hebreus, capítulo 12, verso 14, que diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus ainda 12, 14, em outra versão, que é a Almeida Corrigida Fiel, vai dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual, ou seja, sem ela, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos exercer, nós precisamos praticar a santificação para que possamos ver o Senhor, para que possamos nos aproximar dele. Pois a santificação é um pré-requisito a todo e qualquer cristão. E aí vem a terceira pergunta de o porquê que é importante. Qual é a importância da santificação na vida do cristão? Então a gente já contextualizou a santificação. Nós vimos que a santificação é um tema que perpassa toda a Bíblia, está contida em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. A gente já sabe que a santificação não é apenas o eu falar como um crente fala, não tem a ver com a minha vestimenta ou eu imitar alguém. E a santificação tem muito mais a ver com a maneira como eu vivo, o meu coração, o impacto da obra de Cristo na minha vida, o meu reconhecimento, ou o reconhecimento de quem Cristo é em mim. E eu vivo agora para a glória dele. E agora vem, irmãos, o terceiro ponto, o porquê que é importante a santificação, né? Uma vez que ela é perceptível em toda a Bíblia, eu quero agora voltar mais uma vez lá ao Antigo Testamento para um texto que se encontra em Êxodo, capítulo 19, dos versos 4 ao verso de número 6, parte A, que diz o seguinte: vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Isso aqui é Deus falando. Verso 5. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu povo pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, verso 6, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então, o que é que nós temos aqui no capítulo 19 de Êxodo, versos 4 a 6? O motivo pelo qual Deus salvou os israelitas. Com que propósito? Deus salvou, a partir desse texto, né, podemos dizer que Deus salvou os israelitas para a santidade. Para que aquele povo vivesse agora uma vida pautada, uma vida regida, uma vida direcionada por aquilo que Deus, o seu Criador, havia estabelecido para eles. E será que não é isso o que Deus também exige, ou deseja, ou espera de nós cristãos? Então, irmãos, nós podemos dizer que Deus os libertou da escravidão egípcia para que eles pudessem trilhar os caminhos dados por Deus. Então eles deveriam agora ser um conjunto de pessoas separadas.
É tanto que no verso de número 6, a parte A vai dizer que vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então, quem eram os sacerdotes? Quem eram os sacerdotes? Os sacerdotes eram um grupo de pessoas que pertenciam a Deus para o serviço a Ele. Onde? No templo. E Deus então chama, né, a sua nação, ou a compara a um reino de sacerdotes. A um reino onde pessoas foram separadas para viver de maneira santa. Por isso que Pedro, mais uma vez, lá na sua carta, vai dizer, ou vai chamar o povo de Deus de nação santa, sacerdócio real. Então esse foi o propósito e essa é a importância de nós vivermos uma vida de santidade ou de santificação, porque foi para isto que o Senhor nos libertou. Se por um lado aquele povo foi liberto do cativeiro egípcio, por outro, irmãos, nós fomos libertos dos nossos pecados, das nossas concupiscências, da nossa traição contra o Senhor. E aí quando entendemos a verdade para a qual todos nós fomos chamados, nós compreendemos qual é a vontade de Deus para o homem. Nós entendemos qual é o propósito de Deus para todos nós. E por fim, como é que a santificação ela está relacionada à nossa salvação? De que maneira a santificação ela entra na salvação? Eu não posso dizer que é a santificação que nos salva, não é. Escute isso que eu vou lhe dizer. Se fosse a santificação que nos salvasse, a salvação seria um mérito. Dependeria de mim. E se depende de mim, Cristo não precisava vir. A questão é que quando Paulo fala na sua carta, né, aos Romanos, vai dizer que todos pecaram. Todos. Não havia nenhum que não tivesse cometido pecado. Então precisávamos de alguém. E esse alguém foi Cristo. Então o mérito não é nosso, o mérito é dele. Por isso que Paulo lá em Efésios vai dizer que a salvação, ela não é obra, irmãos, humana. A salvação não tem resquícios do homem. Mas é um dom, é um presente de Deus para que o homem pudesse voltar ao seu Criador, se quebrar diante do Criador e encontrar agora refúgio. Então, para responder esta pergunta, né, como é que a santificação está relacionada à salvação, eu queria ler para você o texto de Efésios, capítulo 1, verso 3 e 4, que diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então a primeira coisa que nós encontramos aqui, que este texto nos deixa claro, é que Deus nos escolheu para a salvação na eternidade passada. Antes mesmo de nós existirmos, o Senhor já havia escolhido e salvado o seu povo. E como é que isso, Emanuel, se harmoniza
com a nossa condição pecaminosa, uma vez que nós não podemos nos salvar. Essa é a razão pela qual ele envia o seu Filho Jesus. Então, ele envia Cristo para nos salvar na história. Então, Cristo veio e por meio da obra de Cristo, nós podemos ter acesso a Deus, ao nosso Criador. E ele opera em nós através da fé em Cristo, que é regada pelo Espírito Santo, para que todos nós venhamos a ter vida em Cristo, e tendo vida em Cristo, como diz lá em Coríntios, né, capítulo 1, verso de número 2, santificados em Cristo, pois é por meio dele que nós somos santificados, nós pudéssemos ser santos. Algumas aplicações, irmãos, desse texto ou desse tema que nós podemos fazer para a nossa vida prática é que a santificação nos permite voltar ao Éden. Como assim, Emanuel? A santificação nos permite voltar ao Éden. Quando nós olhamos a narrativa de Gênesis, antes do homem pecar contra Deus e se afastar de Deus, o homem vivia em total harmonia com o seu Criador, com Deus. O homem usufruía daquilo que Deus havia deixado para ele, cuidar da terra, cultivar aquilo que o Senhor havia deixado ali, trabalhar. Mas depois que o homem cai, o desastre acontece, o homem perde a sua habilidade de se relacionar com Deus. Não só com Deus, mas também o homem perde a habilidade de se relacionar com o próximo. Não só com o próximo, mas o homem perde a habilidade de se relacionar com a criação. E aí nós temos as catástrofes, né, naturais da natureza, como fruto do pecado do homem. Então o homem perdeu a sua habilidade, o homem perdeu a habilidade de se relacionar com Deus, com a criação e com o próximo, E a santificação é o meio pelo qual o Senhor deixou para que nós pudéssemos entrar em harmonia com Ele. Pois a Escritura vai nos dizer que há uma coisa que separa o homem de Deus, que é o nosso pecado. Em contrapartida, a santidade, como diz a Escritura, a santificação, né, o autor de Hebreus fala isso, sem ela ninguém pode ver ao Senhor, ou ver o Senhor. Então a santificação ela é importante, irmãos, porque ela nos faz voltar ao Éden, nos faz voltar, e aí o Éden, no sentido metafórico, né? Embora eu creia no Éden, viu, irmãos? Não é que eu ache o Éden uma metáfora. Eu agora estou usando no sentido metafórico, comparando. O Éden foi uma realidade que não volta mais. Mas nós podemos experimentar, e vamos experimentar sim, o novo Éden com a consolidação da obra redentora de Cristo, com o término, né, ou a consumação de tudo que existe aqui na terra, quando Cristo voltar. Uma outra aplicação que nós podemos fazer, irmãos, acerca desse texto,
é que a santificação, ela está muito mais ligada a uma obra interior do que uma obra exterior. É algo que começa de dentro e não de fora. É uma cirurgia que é operada ou feita no meu coração. Por isso que Pedro vai dizer, né, sejam santos porque eu sou santo. Se Deus é santo, isso está ligado, né, ao seu caráter, aquilo que forma ele, aquilo que ele é. Então significa dizer que nós também devemos expressar a santidade. E nesse mundo que nós vivemos caído de tantas distrações, irmãos, de tantas concupiscências, usando agora uma linguagem bíblica, de tantas ofertas, nós precisamos nos voltar para o nosso Criador. Então que nós possamos, na noite de hoje, percebermos que, enquanto cristãos, enquanto presentes aqui nessa terra, precisamos nos voltar cada vez mais para o Senhor. E isso só será feito através de uma caminhada, que é uma caminhada que vai exigir esforço, que vai exigir renúncia, que vai existir uma luta contra os seus desejos, contra os meus desejos, para que nós nos pareçamos ainda mais com aquele que nos chamou. Então que aquilo que Deus é inspire a cada um de nós a ser aquilo que Ele deseja que nós sejamos. Então que na noite de hoje, irmãos, nós sejamos todos edificados pela sua palavra, acreditando no que ela diz, e se ela diz o que eu devo ser, então que nós possamos pedir ajuda ao Senhor, uma vez que é só através dele que encontramos a verdadeira santificação e a verdadeira maneira de viver para a glória dele. Então eu quero, desde já, orar pela sua vida. Tem um irmão aí que pediu oração, nós vamos orar por ele. E continuar orando, uns pelos outros. Eu acredito que são dias, que exigem de todos nós, não só estes dias que nós estamos vivendo e enfrentando, mas a vida do cristão ela deve ser regada por oração, mas que nós foquemos, que nós estejamos juntos nessa corrente, nesse elo de mãos dadas, para que tudo que nós estamos enfrentando, irmãos, passe. Existem, irmãos, famílias que têm sido assoladas pela fome, pelo desespero, pela tristeza, angústia, depressão. Eu acho que cada um aqui que nos escuta tem a sua realidade e percebe também outras realidades. Então que a gente possa confiar no Senhor, que a gente possa pedir a Ele forças e assim juntos nós possamos fazer a nossa caminhada ao Éden, ao Éden que é sinal ou significa o lugar onde o Senhor habita, o lugar onde o Senhor está. E é disso que nós precisamos. Então eu espero ter ajudado vocês de certa forma, porque muitos são os atrativos para todos nós, mas que nós não percamos de vista o propósito para o qual todos nós fomos chamados. Então vamos orar neste momento. Eu agradeço desde já a todos que estiveram
né, e estão conosco nesta live, e que amanhã às 9h30, né, estejamos na sala de escola bíblica com o pastor Valone, e às 18h30 também, né, através da palavra, trazendo a palavra do culto noturno, né, ou do culto evangelístico. Então vamos orar pedindo ao Senhor que Ele nos ajude. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Deus, por Tua palavra, porque ela é o nosso guia e por meio dela nós podemos conhecer a Ti. Por meio dela encontramos graça, encontramos refrigério, consolo. Senhor, Tu sabes e conheces a realidade de cada irmão, de cada ouvinte, de cada pessoa, e o que exiges de cada um, pois todos nós temos o Teu Espírito, o Espírito Santo, e Ele fala, Senhor, Ele nos comunica, Ele nos cobra, e é por isso que nós precisamos ouvir o Teu Evangelho, é por isso que nós precisamos ouvir a Tua voz, porque ela reforça, ela bate no nosso coração como um martelo que esmiuça a penha, até nós nos rendermos a Ti, porque não há ninguém que consiga resistir ao Teu Espírito. Não há um coração de pedra que seja capaz de dizer aqui não. Somos seres mortais, somos seres finitos, e é o Senhor quem manda. É o Senhor que faz, é o Senhor que age. Portanto, Deus, que nós, enquanto cristãos, possamos entender a importância de vivermos em santidade. E santidade não é moralismo, não é taxar o outro, não é ridicularizar o outro, porque o outro não entendeu e não alcançou a libertação dos seus pecados. Mas santificação ajuda-nos também a entender o outro em suas próprias lutas e fazer com que tenhamos mais amor pelo outro. Porque se desfazer deste corpo mortal, se desfazer do velho homem, exige um esforço. Mas muito obrigado, porque nós não estamos sozinhos nesta luta. Pois como disse Paulo à igreja de Corinto, nós somos santificados em Cristo. E é por meio dele, através dele, que nós alcançamos a santificação diante de Ti. Também, Senhor, eu te peço, pelos irmãos que têm pedido oração, pelo irmão que pediu oração há pouco, pela Tua igreja, pelo Teu povo, nos ajuda a aguentar tudo o que nós estamos passando e enfrentando, o desespero, as lutas, as incertezas, as dificuldades, Senhor, para que possamos também nos ajudar, até mesmo colocar diante de Ti a vida da irmã Rosenilda, que aniversaria hoje, e que na próxima semana teremos um desafio junto com ela, que é ajudá-la. E que nós, enquanto igreja, tenhamos isso no nosso coração. Assim, Senhor, nós queremos Te agradecer pela noite de hoje. Cuida de todos nós, como o Senhor sabe bem cuidar, para a glória do Teu santo nome. Amém. Então, meus irmãos, que Deus vos abençoe em Cristo Jesus e que amanhã, estejamos todos juntos para aprender ainda mais e prosseguirmos, conhecendo o nosso Senhor. Muito obrigado a todos e que o Senhor nos abençoe. Irmã Kelly, um abraço. Danilo, meu irmão. Elson, que Deus te abençoe, meu irmão. Estaremos orando por sua vida. Irmã Fátima, irmã Rose, um forte abraço a todos. Temos também aqui
Diegão, Tamires, a irmã Ana Lúcia, que é irmã da nossa querida irmã Sueli, e tantos outros irmãos que têm nos acompanhado, Carol, Claudino, uma bênção, Rosa, Tamime. Que Deus, né, nos abençoe, irmãos. Um forte abraço e até amanhã. Amém.